A amizade feminina no Brasil se tornou inviável. Bora ver, mano. Pode sim? Geral concorda? Sim. Se não, eu não sei, Melo. É tenso, mano. Vamos lá. Cacaju. A amizade verdadeira feminina no Brasil se tornou inviável. Bora ver, mano. Aba Cacaju, bora. Canal na descrição aqui também, ó. O vídeo oficial. Pra quem quiser ver na íntegra. Tá bom? Valeu. Fala aí, Cacaju. Fala aí. Olá, galerinha do Já mal! virou 3D? Aqui é a Cacai Gil. Já virou 3D? E hoje eu vou falar de uma decisão que eu não tomei do dia pra noite, não foi birra e nem por trauma isolado. Ah, Eu simplesmente desisti de ter amigas mulheres aqui no Brasil. Eu já falei disso é o quê? Já joguei com vários amigos garotos e nem assim peguei todos. É, pô, por favor, né? Obrigado. O mínimo, cara. Pô, não sei o que eu fico. Ah, eu vou jogar com um garoto lá e vou pegar ele. Como assim, mano? Não é possível. Porque muitas pessoas pensam assim: caraca, mano. Eu tenho uma mina. Tipo assim, tá uma call de Discord. Um de garoto. Um garoto diz lá. Ah, eu tenho uma amiga lá que a gente pode. Eu posso chamar ela pra cá? Ah, e os amigos lá. Tá pegando, né, safado? Oh, meu Deus do céu, mas, pô, caraca, não posso nem ver uma. Uma pessoa feminina e já penso que é isso que você intenções, mano. Não é assim que funciona, não. É assim mesmo. Acontece. em outros vídeos e quem acompanha o canal sabe. Só que o que antes era um incômodo pontual virou um padrão impossível de ignorar. Uhum. E o mais preocupante é que isso não tá melhorando, tá piorando. Tá mesmo. A cada mês que passa, a sensação é de que as mulheres no Brasil estão ficando mais mimadas, mais emocionalmente despreparadas e, sinceramente, cada vez mais convencidas de que mandam no mundo sem ter construído nada que sustente essa postura. E Tá antes que falando alguém de. distorça isso, Ixi. deixa eu ser muito clara. Aham. Eu sou mulher e eu tô falando de dentro. Isso é uma constatação prática. Então, tá falando. Ah, pô, se não for, se fosse um homem já falando isso, já ia desconfiar, mas, pô, ela é mulher, então, paz, mano. Tá nessa zona de fala dela. De quem convive, trabalha e cria conteúdo nesse ambiente brasileiro todos os dias. Uhum. Chega um ponto em que você começa a perceber que não é sobre Pode casos dizer. isolados e nem sobre azar com pessoas específicas. É sobre uma cultura que normalizou o ego inflado, a competição silenciosa, a incapacidade de criar vínculos maduros e Então. principalmente tem mimado as mulheres. Uma cultura onde qualquer gesto de boa vontade é visto com desconfiança e qualquer sucesso Ah, alheio. e tem o teu caso que eu lembrei agora, sim. Tipo, não são todas, mas a maioria, não sei, mas a maioria que eu conheço, tipo assim, se um garoto, um homem tá com respeito, tipo assim, ser respeitoso, a garota já pensa, nossa, ele quer, tem uma pretensão comigo, ele quer me pegar, sei que lá, aí já se afasta, mas, pô, educação é diferente de cantada, cara. De dar em cima, mas muitas pessoas pensam que, tá todo mundo em cima de mim, então eu vou me afastar. Mas não, cara. É só sendo educado. É isso. É sentido Oi, quase como Just. uma afronta pessoal. E essa decisão não me deixa orgulhosa e nem confortável, porém me parece lúcida, porque manter certas relações começou a custar caro demais emocionalmente, e a amizade não deveria ser um campo minado onde você pisa com cuidado o tempo Pois é. todo. Tem que saber o que falar, o que dizer, senão a pessoa vai, nossa, sei que lá, vou me vitimizar, aí vai postar algo, meu amigo foi tóxico. Quando a convivência exige mais vigilância do que afeto e mais cálculo do que confiança, o afastamento deixa de ser fuga e passa a ser autopreservação. Uhum. Quando se fala em competição entre mulheres, muita gente reage como se isso fosse uma invenção recente ou um ataque gratuito. E não é nenhuma das duas coisas. Rivalidade feminina Tá não, tá sempre certo não. existiu. O que muda de uma sociedade para sociedade é como é contido, direcionado ou simplesmente deixado solto. Mulheres quase nunca competem de forma direta. A disputa raramente é aberta, explícita ou assumida. Ela aparece nos detalhes, ela não surge do nada. E durante muito tempo, a posição social feminina dependeu da aceitação do grupo, do status simbólico e da reputação. Então a competição passou a acontecer nesse campo mais sutil.
O problema começa quando a cultura não ensina maturidade emocional suficiente Rapaz. para lidar com isso. E quando não existe incentivo à responsabilidade individual, à autocrítica ou ao refinamento de comportamento, esses impulsos continuam existindo, só que sem freio. E aí eles se transformam em ressentimento, inveja e disputa constante por validação. No Brasil, isso aparece de um Sim. jeito muito claro. Aqui, quando uma mulher se destaca, a reação raramente é admiração sincera. Muitas vezes é incômodo, e não porque o sucesso seja injusto, mas porque ele cria contraste. E lidar com contraste exige uma autoestima minimamente sólida, coisa que a nossa cultura não ajuda a construir. E em vez de olhar pra alguém que tá indo melhor e pensar, o que eu posso aprender com isso? É o clássico brasileiro, Muita mano. Tipo gente- assim, a mulher se deu bem na vida, o homem se deu bem na vida. E, pô, cara, antes, tipo assim, caraca, eu vou levar inspiração, cara, é inspiração pra mim, mano. O que deu o passo a passo pra ele, que eu consegui minha coisa que ele, ou conseguir um mesmo caminho, não. Eu vou sabotar ele! Quer que ele veja o fundo do poço, mano. Ninguém vai ser melhor do que eu. Ninguém. Eu quero, ó, eu vou dar exposed lá, mano. Pra ver ele no fundo do poço. Eu vou desmascarar ele. É assim, mano. É assim, brasileiro é assim, mano. Caraca. Não pode, tipo assim. E quando vê. Exemplo. E quando no bairro aqui, e aqui no bairro, um cara chegar, um meu vizinho meu chegar com uma Lamborghini ou um BMW, nossa, ele tá envolvido em tráfico, ou coisa errada, tigrinho, tiger. Ah, mas não, pô, o cara estudou bastante, teve um longo processo, e o brasileiro pensa assim, ah não, é coisa errada, foi sorte, entre aspas, foi coisas ilícitas, não sei, mano. O pessoal nunca pensa positivo. Sempre pensa algo que de errado. Vai fazer o quê? gente sente aquilo como Oi, uma mano. provocação Boa noite, pessoal. Azita. O Boa reconhecimento noite, Mika. alheio vira comparação. A comparação vira desconforto. E o desconforto, em vez de ser trabalhado internamente, Ah. é projetado pra fora em forma de frieza, desprezo ou indiferença calculada. E Oi, isso mano. cria um ambiente estranho, onde o ego é constantemente alimentado por um discurso, Hora mais mas a ego. segurança emocional é rasa. Parece confiança e força, mas não suporta ver o outro crescer. É. Tudo vira uma disputa silenciosa para não parecer menor. Do ponto de vista cultural, isso é um sinal de atraso. Sociedades amadurecem quando aprendem a transformar impulsos primitivos de competição em códigos de convivência mais altos. Cortesia, gratidão, honra, reconhecimento público. E quando isso não acontece, o comportamento continua existindo no estado bruto, só que agora disfarçado de linguagem moderna. Aqui a autonomia. Deixa eu ver se eu entendi que a Cacaju falou. Falar, tipo assim, a pessoa faz uma coisa boa em aguardo de que vai ser recompensado. Eu fiz uma boa ação. Aí eu aguardo uma volta de reconhecimento, um elogio. E se eu nem receber o elogio, eu ia ficar frustrado. Então porque eu tô sendo bom, então eu vou levar ódio, então. Pô, é tipo assim, a pessoa faz uma coisa boa e não recebe o de volta? É isso que eu entendi? É isso que eu entendi, mano? Não sei, eu sou meio nerdinho pra essas coisas. Mas eu acho que a minha interpretação é isso. Porque, tipo assim, a pessoa faz a coisa boa esperando uma troca. Mas se não receber troca e fica frustrada. Então, eu acho que interpretei nesse caso aí. Desse jeito. Autonomia muitas vezes vira grosseria, força vira É, arrogância sim. e liberdade vira ausência total de freio emocional. É uma mentalidade ainda muito próxima do conflito tribal, onde qualquer destaque precisa ser neutralizado para que ninguém se sinta diminuído, onde todos devem ser iguais e o mérito e o esforço se tornam um incômodo. Muito parecido também com o que acontece em culturas socialistas. O efeito disso nas relações entre mulheres é direto. Amizades se tornam tensas. Manter vínculos exige cuidado excessivo, leitura constante de clima, Eita, o Guarda na medo tela. de pisar em falso. E quando uma relação começa a exigir mais vigilância do que afeto, pra mim ela deixa de fazer sentido.
E é triste, porque quando a cultura falha, quem tenta viver de forma mais civilizada acaba pagando o preço sozinho. E é por isso que muita gente tem desistido de se relacionar com mulheres nos últimos anos. Ainda tem isso ainda. Dá pra ver esse padrão funcionando na prática em coisas simples do dia a dia. Um exemplo muito claro disso aparece pra mim aqui na criação de conteúdo na internet e nas streams. Ao longo do tempo, eu já tentei apoiar outras streamers mulheres aqui no Brasil mandando raids de lives. Mulheres do mesmo tamanho sim. que eu e às vezes até com números menores de Bom, espectadores ao ótimo. vivo. E o padrão quase sempre se repete. Quando agradecem é frio, parece que tá seguindo um protocolo, sem energia. É tipo robô, E mano. às vezes Tipo parece mais um robôzinho. incômodo do que um gesto de parceria. Ah, obrigado pelo hype. Em alguns casos, Obrigado, nem cachorro. isso. A raid entra, o chat aparece e a reação é inexistente. E antes que alguém diga que isso é impressão ou exagero, tem um contraste muito claro. Ele é mó Quando eu mando ausente. raid pra Desde homens, que... a experiência cara? é Que isso, completamente diferente. Aqueles que a própria sociedade adora chamar de monstros, de problemáticos e de brutos. Eles quase sempre são cordiais, animados e educados. Agradecem de verdade. E interagem com o chat, criam um clima e fazem questão de acolher quem chegou. Sim, É um sim. padrão realmente. E quando um padrão se repete dos dois lados, fica difícil fingir que não existe algo ali. E aí entra o episódio que escancarou tudo pra mim. Muito recentemente, eu mandei uma raid pra Dzikirin, uma streamer americana que naquele momento tava com mais de 1.600 pessoas ao vivo. Um canal Queria eu. infinitamente maior que o meu. Eu mandei pra ela um público muito querido, mas pra ela era pequeno, coisa de 40 pessoas. E a reação dela foi completamente fora da realidade brasileira. Aí é triste. Ela agradeceu na hora com uma energia genuína. Ah, esse que é Ela falou- bom, mano. Pô, se você quer crescer mesmo na internet, mano, tem que levar pra quem tá assistindo, é um lugar confortável e assistir bem pra esse caraca, mano. Esse cara, pô, vale a pena assistir, porque, pô, recebe bem, não me ignora, sei que lá. Eu posso assistir, tipo, ele como um amigo, ele como uma amiga. E é isso, mano, caraca. Tipo assim, só porque sua transmissão não tem muita pessoa, mano, pô. O meu pensamento é o seguinte, mano. Se você não consegue fazer uma boa live pra 20, 10 pessoas, uma pessoa, como que você vai fazer uma boa live pra 1.000, 10.000, 100 mil pessoas, mano? Então, tem que casa a casa, vai crescendo, sim. Aí a pessoa que tá assistindo aqui, pô, a live dele é boa, vai divulgar pra mais pessoas, vai chegar. E aí sim que precisa, mano. Mas pra você tratar com ignorância a pessoa que tá te acompanhando aqui, qual pessoa aqui. Oi, Emo. Tipo, não tem como, cara, é inviável, cara. Aí, tipo assim, a pessoa tá, esse cara tá me ignorando, esse cara tá tratando mal, pô, não vou assistir mais live. Aí vai diminuir o público. Aí, algumas pessoas que não entendem isso. Ser orgulhosa, só ver pessoas como um número. Fofa, educada e calorosa, e fez questão de se apresentar pro meu público, mesmo sendo um grupo minúsculo Isso aí, perto do pô. tamanho da live dela. Ela tratou aquilo como algo positivo e não como algo Isso aí, tem que ser irrelevante. assim. Ótimo. Não é apenas um carisma dela, é ainda maior. É uma cultura, uma maturidade emocional. É entender que o apoio não se mede só em números e que gentileza não diminui ninguém e ainda por cima é de graça. Quando Chifre. alguém que tá no topo consegue agir assim com naturalidade, fica impossível continuar fingindo que o problema é falta de oportunidade, de visibilidade ou de contexto. O problema é comportamento, mentalidade e uma cultura que ensina mulheres a se verem primeiro como rivais e só depois como Tá, possível. o quê? Já repararam que essa mulher fala que nem testemunho de Jeová? Que é isso, cara? Oxi, mano. Oxi, que isso? E o que tá acontecendo? Ah, oi, Letícia. Oi. Estou reagindo a Cacaju aqui, mano. Bem-vinda. Aliadas. No Brasil, a competição feminina foi deixada solta, sem refinamento, sem limites e sem responsabilidade emocional. Oi, mano, já te deu E o já. resultado é esse ambiente pesado, defensivo, onde até gestos simples viram disputas e ataques. Onde colaborar parece arranhar o ego e agradecer parece fraqueza. E é por isso que eu cheguei à decisão que eu cheguei.
Não por ódio, não por ressentimento e não por um episódio isolado. Mas porque insistir em certos ambientes começou a custar mais do que entregar. E maturidade também é saber a hora de se afastar do que te desgasta. Exatamente! Se você viver Muitas pessoas aí, mano, que tem um relacionamento tóxico, de amizade ou relacionamento amoroso e fala. Tipo assim, ah, não aguento mais meu amigo, não aguento mais meu namorado, não aguento mais minha namorada, ou minha amiga, sei que lá. E continua, mano. Apego emocional que se fala, né? Dependência emocional. Aí, pô, aí é complicado, mano. Tem que saber, tem que ter a maturidade de afastar, igual a Caju disse, afastar. E, pô, é melhor, tipo assim, manter longe, tem poucas pessoas, amizade com qualidade do que muitas pessoas que fazem mal e você ser ignorada, mano. Tem lá, assim, um monte, você é rodado de amigos e não se inclui naquele espaço. Mas tem uma amizade que, tipo assim, só tem 3 amigos ou um amigo só, que você se diz acolhido ou acolhida, mano. Faz muita diferença, mano. Qualidade é melhor que quantidade. É, rapaz. isso não te faz amarga, te faz atenta. Nem toda distância é fuga e às vezes é só autopreservação mesmo. Agora eu quero saber de vocês. Já viveram algo parecido? Já. Ou sentem esse clima nas relações ao redor de vocês? Uhum. Conta aqui nos comentários. No passado. Se você concorda, discorda ou ficou incomodado, deixa seu like, se inscreve no canal tô e compartilha esse vídeo incomodadíssimo. com alguém que precisa ouvir isso. Ativa o sininho e se o botão de hype estiver disponível pra você, usa ele, por favor. E se eu não te fiz pensar, Pelo menos menos te te irritei. irritei. Pam, pam. Boca caju. É isso aí. É isso aí. Não! Quero mais não. Mas é isso, mano. Concordo plenamente com o que ela disse. Que, pô, é a maior realidade mesmo, cara. Muitas pessoas não enxergam isso, mas. Tem botão de hypar aqui, não? Ah, só no celular. Pô, mas, pô, bom vídeo, Cacaju. Bom vídeo, mano. Adorei, adorei. Ah, mano, eu sou fã da Cacaju, mano. Caraca, ela, pô, tem mó gente boa, mó visão aberta. Não é a pessoa que tem só visão aqui na frente. É isso aqui, isso aqui. Mas, pô, eu gosto, eu gosto.